O ar frio das 6 da manhã em São Paulo cortava a pele, carregando o cheiro de asfalto molhado e a promessa de mais um dia de luta. Em meio ao fluxo apressado de trabalhadores que emergiam das estações de metrô, um pequeno ponto de luz e calor se destacava. Era a barraca de café da manhã de Jéssica, um micro-reino de organização e afeto construído em uma esquina movimentada. O vapor subia das garrafas térmicas, misturando-se à fumaça que saía da chapa quente onde pães dourados estalavam. Aquele era o seu santuário, um bastião de dignidade erguido contra a impessoalidade esmagadora da metrópole. Cada guardanapo dobrado, cada sorriso oferecido a um cliente sonolento era um ato de resistência, a prova diária de que ela era a única dona de seu destino e do futuro de seus filhos. No centro daquele universo, Jéssica se movia com a eficiência de quem não tem um segundo a perder. Aos 28 anos, seu rosto já carregava as marcas sutis do cansaço crônico, mas seus olhos possuíam uma determinação inabalável. Os cabelos estavam presos num coque prático e firme, e um avental manchado de café protegia suas roupas simples. Suas mãos, embora calejadas pelo trabalho incessante, eram ágeis e precisas, montando um sanduíche ou servindo um café com uma graça mecânica, fruto de anos de repetição. Ela era uma fortaleza de autossuficiência, uma mãe solo que transformara a dor do abandono em combustível para construir, sozinha, uma vida estável para si e para as duas pequenas razões de sua existência, que brincavam tranquilamente em um cantinho seguro perto dali. Foi então que um homem, destoando da multidão de uniformes e roupas de trabalho, parou em frente à sua barraca. Ele vestia um terno casual, mas o nó da gravata estava frouxo, denunciando a pressa de uma reunião importante. Ele pediu um café, a voz neutra, um cliente como qualquer outro. Mas quando seus olhares se cruzaram, no momento em que ela lhe entregou o copo, o tempo parou. O ruído da cidade pareceu recuar. O fluxo de pessoas se tornou um borrão e o mundo se resumiu àquele metro quadrado de calçada. Para ele, foi um choque de reconhecimento paralisante. Para ela, uma onda de pânico gelado, a súbita aparição de um fantasma que ela havia se esforçado por anos para esquecer completamente. Mas não foi o rosto dela que o prendeu. Seus olhos, expressivos e agora arregalados de espanto, foram atraídos para as duas crianças que brincavam perto da barraca. 2 meninos idênticos, de uns 4 anos, com os mesmos cabelos, os mesmos traços, o mesmo sorriso que ele via todas as manhãs no espelho. A semelhança era um golpe físico, inegável e brutal. As palavras saíram dele tropeçadas, um fio de voz que mal conseguiu formular a pergunta que poderia mudar tudo. Jéssica não respondeu com a boca. Apenas o encarou, e seu silêncio foi uma confirmação dura, um muro que se erguia enquanto o mundo dele desmoronava. A vida pode mudar completamente num instante, não é? Se histórias de superação como esta tocam o seu coração, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo relatos que inspiram. O choque inicial se dissipou, dando lugar a uma urgência desesperada. Jéssica agiu por instinto, o instinto de uma loba protegendo sua cria. Suas mãos, antes tão firmes, tremiam levemente, enquanto ela começava a desmontar sua barraca com uma velocidade assustadora. O barulho metálico das peças se chocando era a única resposta que ela oferecia ao homem paralisado à sua frente. Fábio tentou dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras morriam em sua garganta. Ele deu um passo à frente e ela recuou, puxando os filhos para perto de si, criando uma barreira invisível, mas impenetrável. Ela não precisava de palavras para dizer "fique longe". O seu corpo inteiro gritava isso. A fortaleza que ela levara anos para construir estava sob cerco, e ela usaria cada pedra daquela muralha
para defender seu pequeno e precioso mundo daquele fantasma que ousara retornar. Fábio não foi embora. Atordoado, ele atravessou a rua e se sentou em um banco de praça. O café intocado esfriando em suas mãos. A reunião importante, o trabalho, tudo se tornou um ruído de fundo sem importância. Dali, ele observou. Viu Jéssica terminar de guardar tudo, acalmar os meninos com uma paciência que ele não compreendia de onde vinha, e caminhar em direção ao ponto de ônibus, carregando bolsas pesadas e segurando duas mãozinhas pequenas. Ele a viu lutar para subir no coletivo lotado, equilibrando as crianças e os equipamentos. A cena era um soco no estômago. Aquela não era uma oportunista. Era uma guerreira travando uma batalha diária que ele, em sua vida confortável, jamais poderia ter imaginado. A culpa o invadiu pesada e sufocante, um sentimento de tempo roubado e de uma responsabilidade que ele nunca soube que tinha. A memória o transportou para 5 anos antes. Ele era um jovem analista, ela, uma garçonete em um café perto de seu antigo escritório. Não foi um romance de cinema, mas algo real e vibrante. Foram 2 meses de encontros roubados, de conversas que se estendiam pela madrugada e de uma conexão que parecia promissora. Ele recebeu uma proposta de emprego irrecusável em outra cidade, uma oportunidade que mudaria sua carreira. Prometeu que ligaria, que manteria contato, que eles fariam dar certo. Mas a vida, com sua velocidade implacável, o engoliu. Um celular perdido, um número que se foi com ele, as semanas se tornaram meses, e a distância transformou a promessa em uma lembrança agridoce. Ele nunca a abandonou por maldade, mas por uma combinação cruel de imaturidade e acaso. Para Jéssica, a história foi outra. 2 semanas depois da última mensagem dele, ela descobriu a gravidez. O pânico foi seguido pela negação e depois por uma solidão avassaladora. Ela tentou encontrá-lo, mas ele parecia ter desaparecido da face da terra. Sem família para apoiá-la e com amigos que logo se afastaram, ela enfrentou tudo sozinha. Cada enjoo, cada chute na barriga, cada noite sem dormir foi um lembrete de sua nova realidade. A dor do abandono, mesmo que não intencional, foi o combustível que a forjou. Ela jurou a si mesma que seus filhos não precisariam de ninguém além dela. Transformou o medo em determinação, a vulnerabilidade em força, e construiu com as próprias mãos o pequeno império em uma esquina de São Paulo, um lugar onde ela era a única rainha. Naquela mesma noite, ele a encontrou. Usou contatos, vasculhou redes sociais, moveu o que pôde, até descobrir o endereço simples em um bairro da periferia. Quando Jéssica abriu a porta, segurando uma das crianças no colo, seu rosto se tornou uma máscara de desconfiança. Fábio não entrou com acusações ou exigências. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz embargada. Ele apenas perguntou, com a alma exposta, porque ela nunca o procurou. Ela respondeu com uma calma cortante, explicando a futilidade de sua busca, a mudança de vida dele, a impossibilidade de encontrá-lo. Não havia raiva em sua voz, apenas o relato frio e factual de uma sobrevivente. A narrativa dela não era um pedido de pena, mas uma declaração de sua resiliência inabalável. Foi então que o impensável aconteceu. Movido por um turbilhão de culpa, admiração e um amor avassalador e recém-descoberto por aquelas crianças, Fábio fez a proposta mais absurda e sincera de sua vida. Ele não se ajoelhou. Não havia anel. Havia apenas a verdade crua em seus olhos. Eu perdi 5 anos, ele disse, a voz trêmula. Não quero perder nem mais um segundo. Me deixa cuidar de vocês. Casa comigo, Jéssica. Me deixa ser o pai que eu deveria ter sido. Para ela, aquilo soou como uma loucura, um delírio. A proposta não era um conto de fadas, mas um gatilho para todos os seus medos. Confiar novamente em alguém, especialmente nele, parecia uma traição a tudo o que ela construiu sozinha. Nos dias que se seguiram, Jéssica viveu em um estado de guerra interna.
A razão lhe dizia para mandá-lo embora, para proteger a estabilidade que tanto custou a conquistar. O medo, um velho companheiro, sussurrava em seu ouvido que homens fazem promessas e depois desaparecem. Mas algo na sinceridade desesperada de Fábio a impedia de fechar a porta completamente. Era a primeira vez em anos que alguém a via não apenas como uma mãe ou uma vendedora, mas como uma mulher digna de um futuro. A fortaleza que a protegera por tanto tempo agora parecia uma prisão, e ela se viu diante da escolha mais aterrorizante de todas: permanecer segura em sua solidão ou arriscar tudo por uma chance de felicidade. É impressionante como a vida nos testa com escolhas que abalam nossas certezas. Se você se identifica com essas batalhas do coração, sua inscrição nos ajuda a continuar contando histórias que nos fazem refletir. Fábio entendeu que palavras não seriam suficientes. Ele começou a aparecer, não com gestos grandiosos, mas com uma presença constante e respeitosa. Certa manhã chuvosa, ele chegou com um grande guarda-sol novo e mais resistente para a barraca dela, instalando-o sem dizer muito. Em outra, trouxe 2 pequenos carrinhos de brinquedo que entregou aos meninos com um sorriso tímido, pedindo permissão a ela com o olhar. Ele não tentava comprar seu afeto, mas demonstrar, através de pequenas ações práticas, que estava ali para somar, para aliviar o peso que ela carregava sozinha há tanto tempo. Ele não pedia nada em troca, apenas a chance de estar por perto, de provar que sua intenção era genuína e duradoura. O mundo de Fábio, no entanto, começou a reagir. A notícia de seu noivado rompido e do motivo por trás dele se espalhou como fogo em seu círculo social. A primeira a confrontá-lo foi Camila, sua agora ex-noiva. Em uma ligação carregada de fúria e incredulidade, ela o acusou de ter perdido o juízo. "Você vai trocar tudo o que construímos por uma vendedora de rua e os filhos dela?" Ela gritou, a voz pingando preconceito. Para Camila, Jéssica não era uma pessoa, mas um símbolo de tudo o que ela desprezava. Ela não via uma história de amor e reencontro, mas um golpe baixo, uma humilhação pública que ela não estava disposta a aceitar sem lutar, prometendo tornar a vida deles um inferno. A pressão não vinha apenas de Camila. A família de Fábio, embora mais sutil, também demonstrava sua preocupação. Seus pais, pessoas de bem, mas conservadoras, o chamaram para uma conversa séria. Questionaram a impulsividade da decisão, o impacto em sua carreira, as óbvias diferenças sociais. "Meu filho, você mal conhece essa moça", disse sua mãe, com o tom de quem tenta proteger a cria de um erro monumental. "Pense com calma, não se pode construir uma família em cima de um choque emocional." Seus amigos mais próximos também o aconselhavam a ir com calma, a fazer um teste de DNA, a se proteger legalmente. Cada conselho, por mais bem intencionado que fosse, era mais um tijolo no muro de desconfiança que ele precisava derrubar. Um pequeno incidente, porém, começou a mudar a perspectiva de Jéssica. Numa tarde, enquanto ela atendia um cliente, um dos meninos, correndo pela calçada, tropeçou e caiu, ralando o joelho. O choro foi imediato e alto. Antes que Jéssica pudesse se mover, Fábio, que observava de longe, já estava ao lado do garoto. Ele não entrou em pânico. Com uma calma surpreendente, ele o pegou no colo, assoprou o machucado e começou a contar uma história boba sobre um super-herói que tinha joelhos mágicos. Em segundos, o choro se transformou em um soluço e depois em um sorriso. Jéssica observou a cena, o coração apertado. Naquele gesto simples e instintivo, ela não viu o homem que partiu, mas um pai em sua essência mais pura. Ela finalmente concordou em sair com ele, mas sob suas condições. Um café em um lugar neutro durante o dia e sem as crianças. Precisava encará-lo sem as distrações e as responsabilidades de sua rotina. Sentados um de frente para o outro, o silêncio inicial era pesado, carregado com 5 anos de perguntas não feitas e sentimentos não ditos.
Aos poucos, eles começaram a conversar, não sobre o futuro, mas sobre o passado. Preencheram as lacunas, explicaram os mal-entendidos, confessaram os medos. Pela primeira vez, eles não eram o fantasma e a sobrevivente, mas apenas duas pessoas tentando encontrar um caminho de volta, um para o outro, através de um campo minado de dor e desconfiança. Aquele café não resolveu tudo, mas abriu uma pequena fresta de possibilidade. A decisão de ir ao evento da empresa de Fábio foi um passo de gigante para Jéssica, um mergulho em águas desconhecidas e intimidantes. O salão era um universo à parte, onde o tilintar de taças de cristal e conversas sussurradas substituíam o barulho dos ônibus e o burburinho da rua. Ela usava um vestido simples, o mais elegante que possuía, mas se sentia como uma peça fora do lugar, em meio a ternos caros e joias cintilantes. Fábio, percebendo seu desconforto, nunca a deixava sozinha, mantendo uma mão firme em suas costas, um gesto de proteção silencioso. Os meninos, vestidos com pequenas camisas sociais, olhavam tudo com uma curiosidade inocente, alheios à tensão que pairava no ar. Para eles era apenas uma festa com muitas luzes. Para Jéssica, era a linha de frente de uma batalha que ela não escolheu lutar, mas que enfrentaria por eles. A aproximação de Camila foi calculada, um predador se movendo com graça mortal em direção à sua presa. Ela parou diante deles com um sorriso que não alcançava os olhos, um brilho de desprezo mal disfarçado. "Fábio, querido, que surpresa adorável", disse ela, a voz pingando ironia, antes de virar seu olhar para Jéssica. "E você deve ser a famosa vendedora de café. Conte-me qual o segredo. Planejou esse reencontro por anos ou foi apenas um golpe de sorte encontrar um homem tão ingênuo?" As palavras foram ditas em um tom alto o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jéssica sentiu o sangue fugir de seu rosto, mas manteve a postura ereta, segurando a mão de um de seus filhos com mais força. Ela não daria a Camila a satisfação de vê-la desmoronar. Fábio não respondeu diretamente a ela. Seus olhos, cheios de uma fúria fria, não deixaram o rosto de Jéssica por um segundo, como se pedisse sua permissão silenciosa para o que faria a seguir. Ele lhe deu um aperto suave no braço, um sinal de que tudo ficaria bem, e então se virou. Com passos firmes e decididos, ele caminhou até o pequeno palco onde o mestre de cerimônias falava. Sem hesitar, pegou o microfone da mão do homem surpreso. Um ruído agudo de microfonia cortou o ar, silenciando as conversas e atraindo a atenção de cada pessoa no salão. Todos os olhares se voltaram para ele, confusos e curiosos. Ali, sob os holofotes, ele não era mais o gerente de projetos acuado, mas um homem prestes a redefinir seu mundo inteiro na frente de todos que faziam parte dele. "Boa noite a todos", ele começou, a voz firme e clara, ressoando pelo salão. "Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando o que está acontecendo, e eu sinto que devo uma explicação, não a vocês, mas a esta mulher." Ele se virou e apontou para Jéssica, que o olhava com os olhos arregalados. "Eu quero pedir perdão publicamente a ela. Perdão por 5 anos de ausência, mesmo que eu não soubesse. Perdão por cada dificuldade que ela enfrentou sozinha para criar nossos filhos com uma força e dignidade que eu nunca vi em ninguém." Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. "Vocês veem uma vendedora de rua. Eu vejo uma heroína. A vida que ela construiu sozinha tem mais valor do que qualquer coisa neste salão. E quanto ao meu passado", ele olhou diretamente para Camila, "ele termina neste exato momento. Meu futuro está bem ali, e ele tem um nome: Jéssica." Um silêncio denso e pesado preencheu o salão antes de ser quebrado por alguns aplausos tímidos, que logo se tornaram mais fortes. O rosto de Camila era uma máscara de choque e humilhação. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu,
sua derrota exposta para todos verem. Fábio desceu do palco e caminhou de volta para Jéssica, ignorando todos os olhares. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de validação, do desmoronamento final do muro que ela construiu ao redor de seu coração. Ele gentilmente enxugou seu rosto e pegou sua mão. Naquele instante, na frente de todo o seu mundo, ele não apenas a defendeu, ele a escolheu. Ele a elevou. E pela primeira vez em muito tempo, Jéssica se permitiu acreditar que não estava mais sozinha naquela luta. O casamento deles não foi uma celebração grandiosa, mas um ato silencioso e profundo de reconstrução. A cerimônia aconteceu em um pequeno cartório, com a presença apenas dos pais de Fábio, que agora olhavam para Jéssica com um respeito recém-descoberto, e um punhado de amigos verdadeiros. Os meninos, em seus pequenos ternos, foram os portadores das alianças, entregando-as com uma solenidade infantil que arrancou lágrimas de todos. Não havia luxo, nem ostentação. Havia apenas a verdade de duas almas que se reencontraram em meio ao caos da vida e escolheram, conscientemente, curar as feridas do passado com as promessas de um futuro compartilhado. Naquele dia, a fortaleza de Jéssica não desmoronou. Ela simplesmente abriu seus portões, transformando-se de uma estrutura de defesa em um lar acolhedor, pronto para receber a felicidade que ela por tanto tempo acreditou não merecer. A vida deles encontrou um novo ritmo, uma sinfonia harmoniosa, composta de pequenas alegrias cotidianas. A barraca na esquina deu lugar ao Café Encontro, um pequeno e charmoso estabelecimento que Jéssica abriu com a ajuda de Fábio. Ele cuidou da burocracia, ela, da alma do lugar. O cheiro de café fresco e pão quente agora preenchia um ambiente acolhedor, onde os clientes não eram mais rostos apressados na multidão, mas vizinhos e amigos. Fábio, por sua vez, redescobriu o significado de lar. Ele não era mais apenas um gerente de projetos, mas o pai que chegava a tempo de ler uma história antes de dormir, que ensinava os meninos a chutar uma bola no quintal da casa nova e que olhava para sua esposa, a empresária de sucesso, atrás do balcão, com um orgulho que transbordava em seus olhos. Aos poucos, as pontes foram reconstruídas. Os pais de Fábio, que antes viam Jéssica com desconfiança, tornaram-se avós presentes e apaixonados, encantados com a força da mulher que seus netos chamavam de mãe e com a felicidade genuína que viam no rosto do filho. Jéssica, por sua vez, aprendeu a aceitar ajuda, a dividir o peso das preocupações e a confiar que o amor poderia ser um porto seguro e não uma armadilha. Ela entendeu que sua força não residia em sua capacidade de suportar tudo sozinha, mas em sua coragem de permitir que alguém lutasse ao seu lado. Histórias como essa nos lembram que o coração humano tem uma capacidade infinita de se curar e de dar uma segunda chance. Se você acredita no poder desses recomeços, sua inscrição nos dá a força para continuar compartilhando jornadas que renovam nossa fé nas pessoas. 5 anos depois, em uma manhã ensolarada de domingo, a cena era de uma paz quase poética. O Café Encontro era um sucesso, um ponto de referência no bairro. Os gêmeos, agora com 9 anos, corriam pelo jardim, suas risadas preenchendo o ar. Da varanda, Jéssica os observava, a mão repousando sobre a barriga proeminente de sua terceira gravidez. Fábio se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço caloroso, o queixo apoiado em seu ombro. Eles não precisavam de palavras. O olhar que trocaram continha todo o passado superado, o presente pleno e o futuro promissor.
A família que nascera de um encontro acidental em uma esquina fria de São Paulo havia se tornado um testemunho vivo de que, às vezes, o maior golpe de sorte da vida é a oportunidade de consertar um erro e construir, a partir dos escombros, algo infinitamente mais forte e verdadeiro.